Olá, gente, vamos para mais um tutorial aí. Peguei um pincel mais fofinho, já tinha apagado a pálpebra, já tinha feito tudo isso. E com um tom marrom um pouquinho mais claro, eu faço essa parte ali da pálpebra todinha. Chego um pouquinho lá para dentro e esfumo dando leve puxadinhas assim para fora. Esse trabalho de esfumar, ele tem que ser incansável. Depois eu troquei de pincel, peguei um menorzinho, um pouquinho. Eu escureci ali a parte externa do olho e subi um pouquinho pro côncavo, para dar mais profundidade ainda. Eu gosto de trabalhar assim, eu vou pegando aos poucos e vou colocando. Eu não gosto de pegar muito, porque se eu precisar tirar excesso, é mais difícil do que se eu precisar ir colocando mais e mais aos pouquinhos. Voltei ali naquela primeira cor, só para fazer fusão, joguei um coralzinho ali agora no meio. Tudo com o mesmo pincel mais magrinho. Só para fusão mesmo. Um corretivo, é um pincelzinho, um kabuki pequenininho. Apaguei ali o início da pálpebra e vou esfumar as bordinhas desse corretivo. As beiradinhas com aquele tom mais coralzinho ali. Eu gosto de fazer com kabuki porque ele dá a sensação de estar fazendo como se fosse um dedo também. Eu tenho essa coisa de sempre esfumar para deixar tudo bem esfumadinho. Ali, gente, eu tô passando um pigmento que ele já tem ele já se gruda, né? Não preciso botar uma colinha, embora eu tenha passado esse corretivo antes, que ajuda nessa fixação e até na pigmentação, para ele ficar mais forte. E aí eu fui e coloquei direto ali na pálpebra. Não precisei colocar nenhum fixador, porque ele já grudaria. Eu gosto de botar essa base molhadinha cremosa embaixo para pó no pó não gruda tanto. Vamos ao maravilhoso delineado, aquilo que a gente adora, né? Eu gosto de traçar assim primeiro e depois eu vou preenchendo a parte de dentro, porque eu vou olhando os dois olhos para ver se estão iguais. Eu gosto de trabalhar com delineador diluído ali, tá? Antes dele secar, eu vou com um pincel bem pequenininho, curtinho, de esfumar redondinho, e vou dando batidinhas e arrastadinhas, sem fazer movimento de bolinha, porque senão eu acabo subindo muito com a cor preta. E aí, em seguida eu peguei o outro pincel para trabalhar as bordinhas, não deixar marcação nenhuma. Olha, é um iluminador que eu gosto de usar embaixo da sobrancelha também. Eu gosto de deixar bem livre, sabe? Eu não gosto de limitar o produto, vai ser usado só aqui. Eu gosto de trabalhar a criatividade. E aí, por cima daquele primeiro pigmento, eu coloquei uma outra cor, um outro glitter muito fino. Se eu não me engano, esse é da Nath Capello, mas eu não lembro a numeração dele, não. O esfumado de baixo é com marrom. Eu começo com esse marrom assim bem quente, um marrom mais não tão escurão, mas ele é mais avermelhadinho, porque eu gosto de fazer aquele degradê. Puxei ele no início do olho, puxei ele para fora do olho, que é para dar o efeito que vocês vão ver aí. E aí agora eu coloquei o preto ali por baixo, bem rente ao cílio, bem rente ao cílio mesmo.
O lápis da Contém 1 grama, o pele, na linha d'água. Ele não chega a ser um branco, ele é um bege. Agora eu peguei um pincel fininho de delinear. Se eu não me engano, esse é um de unha, bem fininho. E o clau branco, o clau da Catarina Hill, eu vou fazer esse efeito que eu quero dar aí nesse olho. Puxo ali da linha d'água para fora e também para dentro. Puxo tanto para um lado quanto para o outro. Depois disso, só pegar o pincelzinho de varrer, que eu gosto de usar esse, daí tiro o excesso todinho do pó que fica no rosto ali embaixo. Eu gosto de deixar ali fazendo o pó, fazendo esse trabalho para selar bem ali embaixo, enquanto eu tô fazendo o restante da maquiagem. Depois eu vou com um pincel maior, varro o rosto todinho, varro, né, que a gente chama assim. Espalho o pó pelo rosto todinho para não deixar excesso. Se você deixa algum excesso em alguma foto, alguma coisa assim, mata seu trabalho todinho. Máscara de cílios, que eu gosto de passar antes do cílio postiço. E lembrando, gente, eu gosto de varrer embaixo do olho antes de você fazer isso daí, de colocar a máscara, de colocar o cílio. Porque se eu passo o rímel e depois eu coloco o cílio e vou varrer aquele pó ali embaixo, aquele pó ali de baixo vai sujar o cílio todinho, vai parecer que o cílio tá empoeirado. Aí eu gosto de varrer primeiro e depois passar a máscara. Eu gosto de colocar primeiro no meio do cílio, né? Depois de medir, coloco o meio primeiro. E aí depois que eu apoiei o meio lá na raizinha dos cílios, eu vou e acerto as extremidades, tanto o canto interno quanto o canto externo. Então essa é uma dica, eu gosto de colocar no meio primeiro. Depois que eu coloquei o meio, eu vou e acerto as beiradinhas. Iluminando, vamos iluminar. Esse daí eu não botei tanto iluminador para não estourar tanto, aquele iluminador que estoura, mas ele dá um efeito lindo também, que eu acho. É o da Eudora, eu acho, que eu tô usando aí. Fazendo os contornos para devolver sombra ou sombreado do rosto, para não ficar muito esbranquiçado. E eu, assim, não botei muito, não, botei só para dar um efeitinho sutil, não quis botar ele tão carregado nesse contorno, não. Depende muito de cada cliente, tem cliente que gosta mais forte, tem cliente que gosta mais suave. Finalizando com esse batom aí da Max Love. Não sei se é o 086, não tô lembrando aqui. Uma dica, quando você for trabalhar com um batom líquido, que seja muito mate, dá uma hidratada no lábio enquanto você tá fazendo as outras partes da maquiagem, deixa aquilo ali hidratando. E na hora de tirar, não tira o excesso. Por exemplo, passou manteiga de cacau, deixa um pouquinho. É isso aí, gente. Essa foi a maquiagem nessa maravilhosa aí na Bia. Espero que vocês tenham gostado bastante. Um beijo.